Olá, meu nome é Bruna, eu sou natural daqui da região dos Lagos, a minha família também. Sou pescadora artesanal, pesco camarão e sou marisqueira, além de ajudar a minha família, a minha comunidade, muitas das vezes nas atividades pesqueiras aqui, que nós somos a comunidade que vive da pesca. Além disso, eu sou criadora do primeiro projeto da região dos Lagos de reciclagem de redes de pesca. E única mestra de rede que trabalha exclusivamente nessa reciclagem e de ensinar, de aprimorar essa costura pesqueira nas comunidades, que é uma costura extremamente extinta. Eu aprendi essa costura pesqueira com as pessoas mais velhas da minha comunidade, com sabedoria, que atualmente nem estão mais costurando. Então, atualmente eu sou uma das poucas aqui na Praia do Peró que costura rede de pesca. E esse trabalho, ele começou através das nossas próprias vivências mesmo, de estar ali no mar, de estar vendo o que está acontecendo. Porque nós, comunidade pesqueira, quando a gente assume o compromisso de cuidar do meio ambiente, é algo muito importante, mas nesse sentido, que a gente já está ali nesse ambiente todo dia, então fica muito mais fácil para a gente. A Rede Flor do Mar é um projeto que começou dentro da comunidade pesqueira, a partir das nossas vivências. A gente vê a pesca fantasma acontecendo diante dos nossos olhos, e a gente, no momento ali, querer uma solução para esse problema. Foi aí que comecei a juntar esses petrechos, virei quase que uma acumuladora, porque eu juntava todos, juntava corda, juntava redes, para tirar do mar. A Rede Flor do Mar foi uma forma de amenizar tudo isso, aqui na região dos Lagos, que foi o primeiro projeto de coleta e de reciclagem desses materiais aqui na região. Antes você não se ouvia falar da pesca fantasma. Então, o nosso maior interesse é, além de coletar, de usar nossos saberes ancestrais para reaproveitar esses materiais e dar uma vida útil para eles, longe dos aterros sanitários e longe do mar. E, além disso, conscientizar a nossa comunidade desse problema e conscientizar também toda a sociedade da região. Aqui a gente tem um pouco do nosso acervo de rede. Essas, por exemplo, são, em sua maioria, redes de camarão retirado da laguna de Araruama. São redes que, como vocês podem ver, tem de tainha também, mas tem várias redes, mas tem corda também, ó, cordas de pesca, cordas de reaproveitada, que essas cordas também elas acabam muitas das vezes enforcando os animais marinhos. Então, não só as redes, mas também as cordas representam um problema muito grande. A pesca fantasma é o que acontece quando cordas, redes, fios de nylon e anzóis são abandonados no oceano, perdidos ou descartados. E quando esses materiais são perdidos, descartados ou abandonados, o que acontece? Eles continuam pescando. E essa pesca é uma pesca extremamente dolorosa para o animal que acaba enroscado nessa armadilha, que muitas das vezes acaba morto por asfixia, como é o caso das tartarugas marinhas. E além desse animal ser morto, ele serve de isca para outros bichos. Então, essa pesca, ela é uma pesca extremamente prejudicial a todas as espécies marinhas, porque os peixes que acabam enroscando acabam servindo de isca para outros peixes. E estima-se que a pesca fantasma ela é responsável pela morte de 69 mil animais marinhos na costa brasileira e representa o declínio de 45% das espécies mamíferos ameaçados de extinção, que estão na lista vermelha. E a grande problemática da pesca fantasma não é só a questão da morte dos animais marinhos, é que esse equipamento ele pode ficar décadas e décadas no mar e depois vir a se tornar microplástico. E os animais acabam se alimentando dele e prejudicando todo um ecossistema, toda uma sociedade. Porque esse microplástico ele vai parar no oceano, ele vai parar dentro do peixe e vai parar dentro da nossa comunidade pesqueira também. E dentro das comunidades pesqueiras, a nossa alimentação, a maioria vem do mar. A maior parte da nossa alimentação ela vem do mar. Todos os dias a gente vê relatos nas nossas ações também. Ontem mesmo a gente conseguiu ver, né, uma situação
meio ruim, né, de uma tartaruga que ela foi morta por afogamento nessas redes fantasma. E isso acontece toda hora na região, tanto no mar, quanto na laguna, quanto nos mangues. A gente também já retirou esses materiais até de dentro dos mangues, que é onde a maior parte dos animais marinhos eles se reproduzem, dentro da laguna de Araruama. E esse trabalho que a gente faz, ele abrange toda a região dos lagos, de coleta e de reutilização desses materiais. Não tem alguém que faça esse trabalho na região dos lagos. Você não vê nenhum órgão público, nenhum órgão estadual fazendo esse trabalho. Agora a gente está indo fazer uma coleta de materiais doados por pescadores e aproveitar e ver se tem algum registro de pesca fantasma, se a gente vê algum material, algum tipo de corda, rede, para a gente poder também coletar da água. E a gente está indo com o Helder, que é pescador local e um dos fundadores também da Rede Flor do Mar, e vamos estar indo com o Peter, que é mergulhador local também e morador local aqui que vai nos ajudar com as gravações embaixo d'água. A gente vai dar um bate aqui no Costão Rochoso para ver se a gente consegue encontrar algum petrecho e depois a gente vai recolher umas redes que o pescador já deixou para a gente separado lá no pesqueirinho. Mas agora a gente está indo fazer um bate mesmo aqui no Costão Rochoso, onde tem muita incidência da pesca fantasma. Aí a gente não sabe o que a gente pode encontrar. Um amigo nosso, pescador, hoje de manhã me falou que ele tinha visto algum petrecho de pesca aqui, pelo buraco do Biró. E rebamos até aqui agora e confirmamos que realmente tem alguma coisa ali. Aí nós estamos chegando próximo agora para saber se é rede em uso ou é rede fantasma. Vou pegar uma faca, né? Vai precisar da faca? É bom que não fica nada para baixo. Nossa, mas aqui, Bruna. Caraca, essa é a que mais mata bicho. Aí. Menos uma! Ô, vocês são brabos, hein? Caraca! Ela tava agarradona, cara. A quantidade de rede que uma simples coleta, né, já denunciou ali no mar. A gente pode ver que aqui tem bastante chumbo, boia. Essa daqui é uma das mais perigosas, que ela é essa de nylon. Ela é muito fácil do bicho agarrar e muito fácil dela ir grudando. Como vocês podem ver, ela tá cheia de alga, mas graças a Deus não deu nem tempo dela fazer alguma vítima. E a gente pode ver que ela é muito grande. É porque ela tá bem embolada, ela é bem grandona. Aí essas redes aqui, a gente chega em casa e a gente monta o nosso diário de campo, que é medir para ver quanto de material tem, separar por categoria, como cabos, boias, quantidade de peso desse material também. Isso tudo vai para um registro, nosso registro, que a gente tem feito.
Aqui, ó, a rede que o pescador local já deixou aqui, ó, pra gente poder levar. Depois a gente também vai pesar para ver quanto que tem. Ó, que bacana. O pessoal já sabe que a gente reaproveita e já deixa aqui pra gente. Maguinho ajudou a gente, pescador local também. Ainda ganhamos um melzinho. Meu nome é Peter, eu sou nascido e criado aqui no Peró mesmo. Conheci a Bruna ano passado, ela é parente da família da minha namorada. E assim, eu sempre gostei de mergulhar, snorkel e tudo mais. Ano passado eu comecei a tirar umas fotos de rede, tudo presas na praia. Cheguei a fazer um trabalho com ela de retirar algumas ali da Praia das Conchas. E é isso, ela transforma em alguns materiais como mochila, que eu uso até para guardar meus materiais, pé de pato, snorkel. Ela faz um trabalho bem bonito aqui na região que é único. E assim ninguém mais faz aqui, é uma coisa bem importante para a região. Ó, vamos ver quantos quilos dá, hein? Ih! 10 quilos. Pode medir aqui. Peraí. É 10 mesmo? 10 quilos. Agora eu vou medir essa daqui para ver quanto que dá. Um quilo. Ou seja, 11 quilos de rede, uma pequena coleta. Esses 11 quilos aqui, ó, com esse tamanho todo, quantos bichos vocês acham que poderia ter matado? Vocês falam. A questão da visão da nossa sociedade, dos nossos governantes, dos órgãos daqui ambientais, mudou um pouco em relação à nossa comunidade. Porque começaram a se valorizar mais, mas essa valorização, ela só veio a partir que nós ganhamos conhecimento em lugares importantes, como colônias de pesca antiga aqui no nosso estado. Começaram a nos dar visibilidade, a nos ajudar, como é o caso do projeto Cavalos Marinhos, como é o caso do projeto Mar Sem Lixo, que sempre nos convida às ações ambientais. São os projetos que sempre incentivaram o nosso trabalho aqui na região, aqui no estado. Então, a visão daqui, a pressão que tinha em nossa comunidade, uma visão totalmente errônea que tinham sobre a nossa comunidade, sobre o nosso modo de vida, acabou caindo um pouco essa visão, mas por conta de que em outros lugares nos valorizaram. E aqui eu acho que eles sentiram assim, estão valorizando esse pessoal em outros lugares, então vamos começar a chamar eles aqui. Mas ajuda financeira, ajuda mesmo, sabe? A gente poder se estruturar, a gente poder de equipamento, nunca tivemos qualquer ajuda. Muito pelo contrário, a ajuda vem da nossa própria comunidade pesqueira, que é quem faz todo o trabalho, da coleta, da reciclagem, das vendas. E aqui na nossa região nós não temos espaço para expor nossa mercadoria de graça. Esse é uma das maiores contra, né, que a gente tem, porque a gente faz um trabalho maravilhoso e que ele não tem abertura no nosso próprio município. E fora dessa questão, além disso, tem a questão do benefício para as comunidades pesqueiras, que está trazendo renda para nossas comunidades. A Rede Flor do Mar tem trazido renda para nossas comunidades, que hoje a nossa comunidade aqui, ela vive da renda que a gente faz dos artesanatos das redes. Aqui é uma parte do nosso acervo, tendo ele tantas redes industriais de camarão, coletadas na laguna, como rede de tainha, redes artesanais também, como é o caso dessa daqui. E temos as nossas bolsas feitas pela nossa comunidade. Essa bolsa, essa malha dela foi toda refeita para a gente poder reaproveitar esse material. E a gente utiliza nessa daqui uma sabedoria aqui da nossa comunidade, que é o tingimento a partir da casca da aroeira.
A gente tem essa outra aqui também, que ela já é assim, nessa tonalidade natural. A gente tem até mais produtos que esse. A gente faz de mochila para mergulho ou para atividades pesqueiras, até redinhas que são muito aliadas na feirinha, né, para a gente parar de consumir o plástico. Em vez da sacolinha, a pessoa troca por uma redinha. A gente tem alguns chaveirinhos, acessórios, como essa pulseira aqui que eu tô, colares, temos esponja de lavar, mas nós fazemos até mesmo roupas de rede de pesca, já fizemos de tudo um pouco, cadeira. Então é algo que a gente aproveita ao máximo usando a nossa sabedoria para fazer esses produtos. E isso é muito importante, porque em uma região onde as comunidades são tão menosprezadas, são tão abandonadas pelo poder público, a gente tem a chance de sobreviver. Isso já é um fator muito importante, porque a todo tempo eles tentam nos tirar essa dignidade, esse modo de vida que incomoda tanto quem quer destruir isso tudo. Então isso já é um fator muito importante. E a gente quer continuar fazendo esse trabalho para que cada vez melhore mais a nossa vida, mais a vida dos animais marinhos, mais a vida da nossa região, porque está tudo interligado. As comunidades pesqueiras, elas dependem da vida marinha para sobreviver. E a pesca fantasma, ela reduz os estoques pesqueiros. Estoques esses que já estão ameaçados pela poluição, pela perca de habitat, pela perca desses habitats que essas espécies utilizam para se reproduzir, como é o caso da Laguna de Araruama, que está altamente poluída, dos mangues aterrados pela especulação. E essa questão que a gente tem trazido à tona na sociedade está dando uma visibilidade muito importante para essa problemática. Porque a nossa comunidade pesqueira, se você tirar o fruto do mar, as pessoas passam fome. Tem gente que não tem dinheiro para comprar mistura. Na baixa temporada, onde o turismo não está na cidade gerando tanto dinheiro, as pessoas vivem, aqui pelo menos eu posso falar da minha comunidade, as pessoas vivem dos frutos do mar. Não é uma questão de escolher que eu quero comer, que eu não quero. Não, você tem que comer isso. E se a gente puder fazer que esses frutos do mar, que esses alimentos, né, que essa vida marinha ela se reproduza, que ela venha para a nossa comunidade sem estar contaminada, porque a gente vai se alimentar desse fruto do mar. Então é importante a gente ter esse cuidado com o nosso modo de vida. A tecnologia é muito importante para o nosso projeto, que é o que tem dado visibilidade ao nosso trabalho. Mesmo esse mundo sendo um mundo ainda meio... É a parte mais difícil assim, do nosso trabalho, porque muitas das vezes a gente faz essas ações, mas não consegue gravar tudo isso que a gente faz. Então, projetos como o de vocês, como outros projetos que já gravaram o nosso trabalho, são muito importantes para espalhar aqui na nossa própria região e para o nosso Brasil esse trabalho que nós fazemos aqui. Então, as tecnologias são muito importantes e a gente espera saber cada vez mais para tá ali inteirado, né? Porque hoje em dia tudo é virtual, então a gente tem que estar na internet. Porém, é uma coisa assim que ainda é meio o mais dificultoso assim para o nosso trabalho, né? De saber mexer, de saber botar tudo direitinho. Então, muitas das vezes, como você ajuda, como outros projetos ajudam, é muito importante.